Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma videoaula do curso de Educação Intercultural ofertado pela Universidade Federal de Goiás, com a professora Ana Paula Porcina Baumann e o professor José Pedro Machado Ribeiro. Nessa videoaula, vamos relembrar alguns conteúdos de matemática. Hoje estudaremos sobre posição e localização no plano. Eu sou a professora Ana Paula e vou acompanhá-la e acompanhá-la nos estudos desses conteúdos. Como estamos nos referindo à posição de pontos no plano cartesiano, é muito natural que queiramos saber a distância entre eles a partir da posição em que estão. Por exemplo, a aldeia Chavante, no estado do Mato Grosso, está situada a uma determinada distância de um ponto do rio Barreiro. Sabendo disso, pergunta-se: como podemos encontrar a distância entre a aldeia e o rio? Alguém tem alguma ideia? Podemos, por exemplo, ir andando e contar os passos, mas existem outras técnicas que podem nos auxiliar nisso. O Teorema de Pitágoras, por exemplo. O teorema recebe esse nome porque o grego Pitágoras, que viveu 5 séculos antes da era cristã, o estruturou e formulou. Atualmente, ele é estudado na escola. Isso não significa que ele o inventou. Na verdade, ele percebeu que esse conhecimento era comum em diversas realidades. Por exemplo, para medir a distância entre um observador na Terra e uma embarcação na água, na construção das pirâmides egípcias e maias e, atualmente, na construção civil. Esse é o triângulo retângulo, formado por 2 catetos e uma hipotenusa, lado oposto ao ângulo reto. Então, o Teorema de Pitágoras consiste em um conceito da matemática fruto de experiências e vivências por uma grande diversidade de povos em todo o mundo ao longo de milênios. Por meio de uma relação entre os lados de um triângulo retângulo, os gregos chegaram a essa estruturação e formulação do problema. Hipotenusa ao quadrado, ou A ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, b ao quadrado mais c ao quadrado. Esse é um exemplo de como podemos aplicar a fórmula a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. A hipotenusa é igual a x, ou seja, é o valor que queremos saber, e os catetos são iguais a 6 e 8. Então, vamos lá. X ao quadrado será igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, x ao quadrado, que é a hipotenusa, será igual a 36 mais 64. X ao quadrado será igual a 100. Isso quer dizer que x é igual à raiz quadrada de 100. Então, x, que é a hipotenusa, é igual a 10. Então, a hipotenusa é 10. No exemplo 2, o triângulo já está em uma posição diferente, mesmo assim, continua a ser um triângulo retângulo. Nele também queremos saber o valor da hipotenusa, por isso a chamamos de x. Utilizamos os catetos com valores 3 e 4. Então, aplicando o Teorema de Pitágoras, temos que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, onde o a ao quadrado nós nomeamos de x. Então, x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 9 mais 16. Então, x ao quadrado é igual a 25. Então, x é igual a raiz quadrada de 25. Logo, o valor da nossa hipotenusa é 5. Mas será que o Teorema de Pitágoras se aplica a quaisquer números? Certamente não. Aí que está a percepção que cada povo chegou. É preciso que sejam números que formem trios pitagóricos, ou seja, 3 números que o quadrado de um deles seja a soma do quadrado dos outros 2. E dessa forma, o ângulo formado pelos catetos seja de 90 graus. Por exemplo, 5, 3 e 4, 13, 12 e 5,
29, 20 e 21. Logo, logo faremos exercícios para compreendermos a aplicação do Teorema de Pitágoras. Voltando à posição e localização no plano. O plano cartesiano, um sistema matemático de localização e orientação, foi percebido e estruturado por um matemático francês chamado René Descartes, que viveu de 1596 a 1650. O plano cartesiano consiste em dois eixos perpendiculares, sendo o horizontal chamado de eixo das abscissas e o vertical de eixo das ordenadas. Foi desenvolvido no intuito de localizar pontos num determinado espaço. Daí surge a geometria analítica, que começa tomando um ponto de partida, ou seja, no cruzamento de duas retas perpendiculares entre si, se cortando num ponto denominado origem das coordenadas, criando assim as denominadas coordenadas cartesianas, provenientes do nome do matemático Descartes. No eixo das abscissas, ou eixo X, temos à direita do zero os números positivos e à esquerda os números negativos. No eixo das ordenadas, ou eixo Y, temos acima do zero os números positivos e abaixo os números negativos. O plano cartesiano também é dividido em regiões, chamadas quadrantes, como mostra a figura. Mas como podemos marcar pontos no plano cartesiano? Para fazer isso, basta desenhar o plano cartesiano, ou seja, os eixos X e Y, graduar os eixos, ou seja, colocar os números nos eixos, e 3. Marcar o ponto, olhando sempre para o par ordenado X e Y, nesta ordem. Por exemplo, vamos marcar o ponto 1 e 2 na figura. A representação 1, 2 tem o nome de par ordenado. Os pares ordenados são sempre organizados assim. Partindo da origem, basta avançar uma unidade para o eixo X, à direita, e subir 2, e chegando ao ponto 1, 2. Ou seja, o primeiro número do parênteses está na abscissa X, ou seja, no eixo horizontal, e o segundo número do parênteses está na ordenada Y, ou seja, no eixo vertical. Veja o exemplo de outros pontos. O ponto 0 e 0, a origem. No primeiro quadrante, temos o ponto formado pelo par ordenado 2, 3. No segundo quadrante, temos o ponto formado pelo par ordenado -3, 1. E no terceiro quadrante, temos o ponto -1, -2. Agora, como localizar uma figura no plano cartesiano? As figuras geométricas planas, formadas por segmentos de retas, possuem vértices. Esses vértices podem ser representados no plano cartesiano. Observe o triângulo destacado na cor azul. Seus vértices correspondem aos pares ordenados A, 4 e 2, B, 2 e 4 e C, 1 e 1. Observe agora como foram marcados os vértices, pontos do retângulo no plano cartesiano. Ponto A, B, ponto C e ponto D. Agora, a construção de um pentágono no plano cartesiano. Ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. Ou seja, podemos desenhar qualquer figura num plano cartesiano a partir de figuras formadas por segmentos de reta. Veja à esquerda uma casa e à direita um quadrilátero qualquer.
Agora responda: como podemos nos deslocar no plano cartesiano? O deslocamento num plano cartesiano é a base para a orientação dos mapas. Basta seguirmos as coordenadas cartesianas, no caso do plano cartesiano. Ou seja, nos deslocamos do ponto P ao ponto D, seguindo coordenadas cartesianas, como nas ruas de uma cidade. Nos deslocamos seguindo as coordenadas geográficas para deslocamento nos mapas, ou até mesmo coordenadas celestes para identificarmos objetos no céu. Algo interessante de observarmos é que a trajetória é diferente de deslocamento. Trajetória é qualquer caminho. Já o deslocamento tem que ser o menor das possíveis trajetórias entre dois pontos. Observamos nas imagens as diferenças entre trajetória e deslocamento. Dessa forma, calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano é encontrar o tamanho do menor deslocamento entre eles. Se temos uma distância na horizontal, fazemos a diferença entre as abscissas dadas. Se a distância está na vertical, fazemos a diferença entre as ordenadas. E se não for nenhum desses casos? Poderemos formar um triângulo retângulo no plano, como na imagem, e para encontrar a distância entre A e B, basta encontrar a hipotenusa relativa ao triângulo formado. Com isso, encontraremos a distância. Então, é aqui que utilizaremos o Teorema de Pitágoras, estudado no início da nossa videoaula. Observe o exemplo. Aqui temos 3 como um dos catetos, 4 como outro cateto, e aí basta aplicarmos o Teorema de Pitágoras. X² será igual a 3² mais 4². X² igual a 9 mais 16, x² igual a 25, então x é igual à raiz quadrada de 25, então x, que é a nossa hipotenusa, que é a nossa distância entre A e B, é igual a 5 unidades. Vamos tentar resolver o seguinte problema? Qual a distância entre os pontos E, menos 2 e 5, e F, 4 e menos 3? Para resolver o problema, o primeiro passo é desenhar o plano cartesiano e marcar os pontos E e F. O segmento de reta entre E e F é o valor da distância que pretendemos calcular. Para continuar, basta observarmos que, se traçamos uma reta na vertical, passando por um dos pontos, e uma na horizontal, passando pelo outro ponto, obteremos um triângulo retângulo. Assim, poderemos aplicar o Teorema de Pitágoras. Sabemos que os catetos possuem os seguintes valores. Assim, a distância de E a F será dada pelo valor da hipotenusa desse triângulo. Vamos calcular? Então, d², que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a menos 8² mais 6². Então, d² é igual a 64 mais 36. D é igual a raiz de 64 mais 36. D é igual a raiz de 100. D é igual a 10 unidades. Já pensou qual é a localização geográfica das terras indígenas que você mora? Uma sugestão é recorrer ao Google Maps. Lá, ele te dará a opção das coordenadas geográficas. Até a próxima aula!